A primeira pergunta é: como é que estava o momento político? Qual era o ano da primeira Mocasp? Rapaz, tu agora me pegou o ano, vamos lá, deixa eu pensar aqui, tá? Não, deixa eu falar primeiro do momento político, depois aí vai vir o ano, tá? Uhum. Era assim, Georgia, a gente, naquele tempo, eu posso chamar até naquele tempo, que foi naquele tempo mesmo, estava um momento muito, eu diria, na verdade, eu vou lá, eu vou começar na atual, depois eu chego lá. Na verdade, o momento político, com relação, com foco no fazer teatral, no foco cultural, o Cabo de Santo Agostinho nunca esteve bom. Para você ter uma ideia. Eu estou falando bom, estou falando nem de ótimo, maravilhoso. Nunca esteve bom. E naquele tempo, foi quando a gente estava lutando para conseguir a implementação da Secretaria de Cultura, que não existia na época ainda. Inclusive da Associação Cabense de Teatro Amador, a ACTA, né? A gente fazia parte da ACTA, eu naquele tempo eu fazia parte da ACTA e fazia parte do Grudage, certo? E era um momento muito difícil que, para você ter uma ideia, nem espaços para a gente ensaiar, espaços adequados, nem espaços para ensaiar, tão pouco para apresentar a gente tinha, para você entender como era o momento político. Descaso grande, como sempre, não havia, não havia políticas públicas culturais para a arte de um modo geral. Agora, o ano, George, deixa eu lembrar aqui, cara, eu devia ter pensado nesse ano aqui. Rapaz, não vai me ver um ano. Depois a gente pesquisa, eu te falo. Então, veja. Então, não tinha políticas públicas, não tinha sequer, como eu te falei, uma Secretaria de Cultura. E a gente estava na luta, exatamente porque como a gente estava muito forte com a Associação Cabense de Teatro, a gente sentia falta de quê? A gente sentia falta exatamente de produções na Cidade do Cabo. A gente queria formar público. Então a gente estava nesse momento de a gente ter uma associação, a gente tinha alguns grupos, a gente tinha o grupo a gente tinha o TAC, que era o Teatro de Amadores do Cabo, a gente tinha o grupo de Flávio Alves, enfim, tinha alguns grupos e tinha algumas produções, mas não tinha lugares. Para você ter uma ideia, a gente ensaiava em salas de escola. Tá? A gente buscava as escolas, ensaiava finais de semana, sábado, domingo, tudo isso porque o momento político era um momento de descaso, era um momento que não tinha nenhuma intenção mesmo no melhorar a parte cultural da cidade do Cabo de Santo Agostinho. Então a gente penava, era um momento mesmo de penar, realmente de busca, mas só que a gente não se intimidou, não. A gente buscava, a gente lutava, a gente brigava muito junto, brigava no bom sentido, junto o poder público, para que a gente pudesse ser notado. Tanto é que a gente era tido até como um movimento de resistência. E muitas vezes nós éramos tratados, eu lembro muito disso, como os meninos do teatro. Quando a gente ia, para você ter uma ideia, quando a gente ia na prefeitura falar na época era com a Secretaria de Educação, tá? Que era vinculada ao teatro. A gente ia lá quando os meninos do teatro tá aí. Só que a gente também era tido como os meninos do teatro Cri-Cri, porque a gente não arredava o pé. A gente estava sempre lá, sempre junto, buscando, porque a gente fazia muitas viagens, a gente participava de muitos festivais, entendeu? Mesmo no momento político defasado, fraco, inexistente para a área cultural, a gente se mantinha presente. Beleza. E aí, como é que estava organizado na época? Acho que tu já falou. A comunidade artística, a associação era geral, era só a galera do teatro. Como é que era isso? Não, quando eu falo da ACTA, eu realmente estou falando só de artes cênicas, tá? Que a ACTA só englobava artes cênicas e assim, existiam outros movimentos no Cabo, mas assim, a arte cênica sempre foi, principalmente naquela época, era um momento forte, era um momento de alguns grupos e a ACTA, ela tinha essa intenção, exatamente de aglutinar todos esses grupos e mesmo sem recurso, mesmo sem
públicas, como eu te falei, a gente ia era como se assim, George, é muito louco falar isso, porque imagine, tá? Imagine você ter grupos na cidade, ter produções na cidade, mas você não ter apoio nenhum. Quer dizer, para você ter uma ideia, todas as produções eram tiradas dos nossos bolsos mesmo. Quer dizer, as pessoas que faziam parte dos grupos, que trabalhavam, elas desembolsavam dinheiro. Por exemplo, eu, meus irmãos, quantas vezes a gente desembolsou, tá? E não só a gente, os outros grupos também. O que a gente conseguia, às vezes, assim, principalmente para as produções, era o quê? A gente conseguia, por exemplo, às vezes a gente ia na Câmara dos Vereadores, a gente sempre criava, o Grudage pelo menos, a gente criava muito isso. A gente criava um livro que chamava Livro Ouro, onde a gente passava no comércio, passava na Câmara dos Vereadores, aí, enfim, em algumas pessoas que a gente conhecia, a gente passava o livro para conseguir, aí conseguia R$ 10 aqui, 5 ali, 50 ali, para poder a gente garantir as nossas produções, entendeu? Mas a Acta, ela tinha esse intuito de poder aglutinar os grupos. As políticas que a gente procurava desenvolver era para atender não só, vou dizer assim, aos grupos das pessoas que participavam da associação, mas a gente ia para os bairros. A gente teve, mesmo com essas dificuldades, a gente teve momento de fazer oficinas, porque, engraçado, falando isso agora, me veio na cabeça. É, era uma época, George, onde a gente conseguia trazer muitas oficinas. A gente valorizava muito a questão das oficinas. Tanto porque a gente, como a gente era novo no teatro, naquela época a gente era novo, quando a gente era novo no teatro, lá, então a gente sentia falta disso, de pessoas experientes, que viessem com suas bagagens, que viessem com suas experiências e traziam. A gente trouxe muitas pessoas de Recife. A gente trouxe gente para fazer oficina de interpretação, oficina de sonoplastia, oficina de dança, oficinas, enfim, de direção. Então a gente tinha, e a ACTA era uma das responsáveis de poder mobilizar, entendeu? Mobilizar o movimento, mobilizar fora, trazer essas pessoas para fazer essas oficinas, e a ACTA se encarregava de mobilizar os grupos, entendeu? De geral, para poder participar. A gente trazia pessoal de Suape, trazia pessoal de Ponte dos Carvalhos. Lembro que vinha muita gente de Suape, Ponte dos Carvalho, Cabo, das Vilas, que tinham natureza, que inclusive nessa época Luiz Navarro, ele participava do grupo Natureza, que ele vai te falar, depois é que ele veio para o Grudagem. Enfim, e a ACTA mobilizava esses grupos para trazer, para vir fazer as oficinas na cidade do Cabo, no centro. E as oficinas geralmente aconteciam até então nas escolas públicas, e quando não, aí já foi tempo que já veio o Teatro Barreto Júnior. Quando o Teatro Barreto Júnior foi inaugurado, para a gente foi a apoteose, entendeu? Era tudo que a gente queria, que a gente conseguiu aquilo ali às duras penas. Acta. É ACTA. Isso, a CTA, Associ- Associação Cabense de Teatro Amador. Ok. Daí, vamos lá. Como chegou nessa ideia Mocasp? Como? Como surgiu? Foi uma reunião? Foi alguém que trouxe essa ideia? Foi através de outro festival? Como? Como nasceu a ideia? Então, vamos lá. Não sei se eu vou conseguir bem, mas o seguinte, eu lembro que em uma das reuniões que nós estávamos, né, que a gente sempre se reunia, toda semana, a ACA se reunia. Eu lembro que uma vez eu, Luiz Navarro, Edinaldo Oliveira, Ednilson, Francisco Alves, o saudoso Francisco Alves, enfim, entre outros, Neide Matias, Evânia Copino, enfim, uma galerinha muito massa. A gente, em uma dessas reuniões, um dia, a gente tinha duas grandes preocupações na cidade do Cabo, né? Que a ACTA tinha essas preocupações. A primeira preocupação era a informação de público. Sempre foi, George, uma luta da gente, né? E um interesse muito grande. A gente queria formar público, né?
como formar público? Em uma cidade onde não se tem incentivo, onde não se tem espaço, enfim, onde os grupos mesmos, os grupos eles existiam porque, acho que até pelo nome mesmo que a gente fala do amador, por amar a arte, por querer realmente levar a arte, levar sua mensagem através da arte. Então a gente tinha essa grande intenção, que era a formação de público, e a segunda grande intenção da Mocasp era a gente precisava de algum elemento, de algum movimento onde a gente pudesse se experimentar. Isso foi muito forte quando a gente pensou na Mocasp. Então, em uma dessas reuniões, a gente sempre tinha em uma na pauta da associação era isso, como formar público para a cidade do Cabo de Santo Agostinho e como a gente poderia se experimentar. Aí, não lembro bem de quem foi a ideia, Chico, né, que é Francisco Alves, ele sempre teve essas ideias assim muito com a gente, não lembro quem, talvez Luiz ele possa te ajudar nisso, mas alguém lançou a ideia. Por que a gente não criar, né, que a gente chamou de evento na época, um evento onde a gente pudesse criar um espaço de experimento para o ator, experimento para o diretor, experimento para, enfim, para o contra-regra não, desculpa, para o iluminador, para o sonoplasta. Então a gente queria experimentar. Mas como experimentar? Foi quando a gente começou a amadurecer a ideia em fazer no início, né? Era assim, era a gente criar performances. Vamos fazer performances, né? A gente faz performance, atrai público, tenta trazer pessoas conhecidas, a gente abre plateias para que a gente possa realmente, dali, tanto a gente vai se experimentar, como a gente vai formar público e como a gente vai também, porque a grande intenção da Mocasp no início era exatamente, né, quando eu falo do experimento, a gente precisava de colocar, vamos dizer assim, toda a nossa produção, todo o nosso experimento à prova. A gente queria que as pessoas opinassem, a gente queria ouvir as pessoas, o que elas tinham a dizer daquilo que a gente fez. Porque qual era a ideia? A gente lança um produto, vamos dizer assim, né, uma esquete, e dali daquela esquete a gente vai ouvir, né? Claro, o que for bom, beleza, a gente vai amadurecer para melhorar ainda mais. O que não for legal, a gente vai pensar como rever, como tirar, enfim, aquilo lá. E a intenção era, depois da performance, por que não transformar aquilo num espetáculo maior? E daí ir para a cena mesmo, vamos dizer assim, com um tempo maior. Então, a ideia, não sei de quem veio, mas a grande ideia foi isso. Foi numa reunião, a gente conversou com a preocupação de formação de público e experimento do ator, do diretor e por aí afora. Então, daí veio a ideia da Mocasp. Foi assim que veio a ideia. E aí, nessas reuniões, para formar a Mocasp, vocês começaram a estruturar um documento já, como tem agora tem um regimento, né? A gente tem há anos, né? O regimento, as regras, o regulamento. E aí vocês já Sim, fizeram esse regulamento, já tinha a premiação, essa estrutura que tem agora. não tinha nada disso, né? Veja, quando a gente pensou na Mocasp, né? Veja, não foi em apenas uma reunião que veio a ideia da Mocasp e dali já saiu tudo pronto, não, tá? A gente teve a ideia, se discutiu, a gente foi para casa, amadureceu a ideia, cada um do seu jeito, e a gente teve outras reuniões onde a gente começou a amadurecer a ideia. Ou seja, a estrutura da Mocasp, ela só veio, vamos dizer assim, para o papel mesmo, depois de algumas reuniões, não dá para lembrar quantas, mas depois de algumas reuniões, de a gente se encontrar, de a gente amadurecer, foi que a gente pensou, não, opa, beleza, a gente tem a ideia, estamos, foi aprovada a ideia, agora nós vamos partir para a questão burocrática mesmo, a questão de vamos colocar, definir exatamente qual o tempo das performances, quem seriam as pessoas que, quando a gente pensou, uma ideia muito legal da Mocasp também, George, foi o seguinte, né? Quando a gente pensou no jurado, que a gente queria pessoas que tivessem um certo nome já, entendeu? Tanto é que a gente sempre ia buscar no Recife,
pessoas que já tinham um renome na questão teatral, que pudesse contribuir com aquelas avaliações que eu te falei, né? Que tanto a gente, quando a gente pensou na Mocasp, era experimentar, ouvir o público, mas ouvir também, que hoje a gente chama de jurado, né? Ouvir pessoas que pudessem nos dar alguns toques, que pudessem nos orientar. Entendeu? Então, aí tudo isso a gente começou. Quem seriam as pessoas convidadas? Qual o tempo que seria? Qual o prazo que a gente iria dar, assim, desde do início que a gente iria divulgar a Mocasp até a Mocasp acontecer? Então, tudo isso, toda essa estrutura foi ao longo do tempo. E também nós tiramos uma comissão, tá? Onde uma comissão ficou responsável por elaborar esse documento, né? Que hoje é o regimento interno. A gente tirou uma comissão. Na verdade, a gente sempre trabalhou muito com isso. Naquela época, a gente trabalhou muito com questão de comissões. Tá? Tinha a Mocasp, tinha a acta como um todo, e a gente tirou quem seriam as pessoas que iriam fazer o regimento, quem seriam as pessoas que iam fazer o contato com as pessoas de Recife para poder vir para participar como jurado. Então, e isso foi feito ao longo de algumas semanas e, se eu não me engano, é até meses, para poder a coisa sair do papel mesmo e a gente poder levar mesmo a Mocasp à frente. Além de tu e de Luiz, será que tem uma terceira pessoa que eu poderia entrevistar que vai me ajudar a recorrer nesses dados principal assim? E depois eu queria que tu pudesse, se tu puder, mandar uma lista assim de nomes que tu lembra que foram importantes, por exemplo, quem estava nessa comissão, quais eram os principais nomes Sim. realmente trabalharam para a produção da amostra. Não, tranquilo. Dá. Não, eu mando sim, né? Mas assim, só para só para registrar, né? Quer dizer, uma das pessoas assim que foi muito importante nesse processo foi o saudoso, como eu falei no início, o saudoso Francisco Alves. Ele era uma pessoa que sempre articulava, sempre estava junto com a gente. Jailson Vidigal. Vidigal também no início já estava chegando no teatro, também foi uma pessoa que sempre contribuiu muito. Evânia Copino, Neide Natureza. Eu vou te passar depois por escrito isso, mas só para poder refrescar aqui. Neide Pode falar. Natureza, Adalberto Santos, que é Totô Santos, não sei se você conhece, uma figura super também que contribuiu muito nesse processo. Sônia, enfim, aí tiveram outros que depois eu vou fazer um exercício aqui, você sabe que a idade já não me permite lembrar de tudo tão rápido assim, tá? E deixa eu te falar uma outra coisa também ainda, só para que eu não esqueça, né? Uma coisa muito legal, que quando a gente estava elaborando o regimento interno, a gente pensou muito nessa questão, né, da premiação. A gente queria premiar, tá? Mas só que hoje eu vejo que deu a coisa assim tomou um outro rumo. Quando a gente pensou em Mocasp, em premiação, eu lembro bem que ficou muito claro. A premiação ela seria dada para os destaques. Tá? Então, seria assim, não seria o melhor texto, não seria o melhor ator, não seria o melhor diretor, seriam as pessoas que se destacaram, porque a premiação, ela era para a gente, quando a gente estava elaborando, era o segundo plano. O primeiro plano era exatamente formação de público e experimento para o artista, entendeu? Aí depois eu senti ao longo do tempo, né, que tomou outra conotação a questão da premiação. Deixou de ser, vou dizer assim, secundário e passou a ser mesmo principal mesmo, tá? Mas eu queria que isso ficasse bem registrado, que a premiação, ela no início, quando foi pensada, ela foi pensada como vamos premiar as pessoas que se destacaram, para Um que não tivesse. reconhecimento, né? Oi? Um reconhecimento, né? Era isso, como fosse um reconhecimento do esforço e tudo mais. A gente não queria, porque a gente achava que aquela produção, por ser uma coisa rápida, por ser que assim, que sempre, Mocaspo sempre foi assim, George, né? A gente estabelecia a data, mas as pessoas elas iam retardavam, só começavam a se mobilizar mesmo. Imagina quando faltava um mês, 20 dias, aí começaram, pega para capar mesmo, entendeu? Quer dizer assim, então a gente não achava justo que, imagine, você em 20 dias, um mês, você montar um espetáculo, que por mais que seja de curta-metragem,
você montar um espetáculo, né, a ponto de passar por uma avaliação de como de espetáculo, assim, de direção, de ator, não. Era o que se destacou, porque, como eu te falei, a intenção era avaliar o que foi mostrado para, a partir dali, ele poder vir a ser um espetáculo teatral. Essa era a grande intenção. E o que eu acho massa é que vocês sempre deixam isso muito forte, que o que realmente importa é o que a gente produz, é o conteúdo, é o que a gente estuda, né? É isso que eu acho mais massa. Aí tu tá certo mesmo. Infelizmente a gente deixa esse ego predominar e esquece do coletivo, né? Do que realmente importa. Exato. Deixa. E aí, na prática, quais foram as maiores dificuldades que tu já falou, né? Onde foi feito, o local. Aí eu quero saber, nessa pergunta, se teve apoio da prefeitura, se a prefeitura fez alguma coisa, reconheceu o que vocês estavam fazendo ali, se teve órgãos privados que participaram, alguma coisa do SESC, sabe? Tipo, nesse nível assim, ou se foi Uhum. tudo na marra mesmo, vocês foram lá e vamos fazer. Beleza, vamos lá. Não, eu diria que apoio a gente teve sim, porque a primeira Mocasp, George, ela já aconteceu, a primeira Mocasp ela já aconteceu no Teatro Barreto Júnior, eu lembro bem, né? Quando eu falei que a gente ensaiava muito em escolas, a gente ensaiava muito em espaços alternativos, isso foi até um pouquinho antes mesmo, que era exatamente eram as produções da gente. Mas eu lembro que a primeira Mocasp já aconteceu no Teatro Barreto Júnior. Apoio. O que é que a gente tinha de apoio? Na verdade, a prefeitura apoiava sim, apoiou. Agora, sim, sabe, sabe, Jorge, aquele apoio mínimo, aquele apoio assim que eu diria, por exemplo, para você ter uma ideia, Quero meu esse nome, quero meu nome é, vinculado, né? isso. Esse apoio, para você ter uma ideia, esse apoio que está tendo hoje, que a prefeitura dá hoje, né, nessas últimas versões, assim, eu diria que, Nossa Senhora, se a gente tivesse tido esses apoios naquele tempo, a Mocasp talvez tenha sido, sabe, tinha começado com uma força muito maior. Então, não teve esses apoios. O que tinha de apoio, né, era liberar o teatro era liberado para a gente poder ensaiar, para poder fazer as apresentações. É, para a gente conseguir um apoio para poder, para os jurados, para poder, não era nem pagar, que a gente nunca pagou a jurados, a gente gratificava pela vinda deles, porque a gente sempre precisava de um transporte para poder trazer eles para cá. A gente conseguia isso, geralmente com a prefeitura, tá? Agora, pagamento para artista, para grupo, nunca tivemos. Aí era na raça mesmo, tá? Para você ter ideia, a gente não tinha apoio nenhum para a produção, apoio nenhum para artista, isso não tinha. O que conseguia de órgão público era com a prefeitura e era mínimo, tá? A prefeitura. E em pessoas privadas, a gente conseguia, como eu te falei, era muito assim, sabe, Jorge, era muito na base de, a gente conhece um vereador que é amigo do teatro, sempre tem aquela coisa que era amigo do teatro, a gente ia lá, ele contribuía com um valor também simbólico, tá? Era um valor simbólico, a gente sempre aceitava quem tem música, porque juntava um pouquinho dali, dava para a gente fazer alguma coisa. Mas a gente tinha dificuldade com iluminação, por exemplo, a prefeitura cedia o teatro, mas o teatro sempre teve uma iluminação precária, sonoplastia era precária do teatro, enfim, era tudo muito precário. Era muito na força, na raça, no querer, no amar mesmo, o fazer teatral. Claro que com o andar do tempo, as coisas foram dando uma melhorada, certo? Eu dizer a você que, assim, aí depois a gente já teve, eu não vou lembrar bem a partir de que edição, as coisas começaram porque quando eles viram, porque sempre aconteceu assim, Jorge, imagine que numa época de um momento político, aonde, como eu te falei, quando a gente não tinha apoio nenhum, não tinha políticas públicas voltadas para isso, aí chega uma associação com uma ideia de fazer uma Mocaspa, então para eles não tinham, assim, eles não visualizavam isso como um evento que poderia, né, quer dizer, chegar onde chegou, dar importância disso para a cidade, enfim, eles não tinham essa visão. Então, logo, eles não tinham nenhum interesse
tá, maior em poder dar uma, sei lá, uma atenção, não digo nem contribuição, dar uma atenção maior para isso. Eu até acho assim, me desculpe até, isso aí é uma coisa muito pessoal minha, às vezes a gente ganhava muitas coisas assim, tipo, sabe aquele para se livrar? Vamos dar isso aqui para ele para se livrar desses meninos que tanto enche o saco, que tanto. Porque a gente era tido mesmo como cri-cri. Porque a gente estava lá sim, a gente sabia dos nossos direitos, sabia que era difícil, mas a gente não desistia. Então, apoio público era só prefeitura, mínimo, e apoio privado era de pessoas que a gente chamava amigos do teatro. Pessoas, alguns vereadores, alguns. Paulo Caminha, não sei se você já ouviu falar, que era uma pessoa que ele tinha na época, ele tinha era a livraria, meu Deus, livraria. Bem conhecida. Enfim, era uma pessoa que contribuía muito. Ele, inclusive, é o pai de Mosh, o ex, o ex-secretário de Cultura, né, na gestão de Lula. Era o pai dele. Era uma pessoa que sempre contribuiu, sabe? De forma não grandiosa, mas sempre estava junto com a gente. Era um dos amigos do teatro. Mas era precário, viu? Era precário e a gente fazia na força e na raça. As produções da gente era com dinheiro do bolso da gente mesmo. E criatividade. E, e aí, que história é essa que tu levou tantos espetáculos e Luiz levou os outros espetáculos? Como é que Ah, foi foi. isso? Foi, rapaz. Eu lembro Que bem disso. loucura. Seguinte, quando a gente pensou na Mocasp, o que é que a gente pensou, né? A gente pensou, claro, em tudo que eu te falei, formação de público e experimento, né? Só que assim, eu não sei se, George, como foi uma coisa nova, como era uma coisa nova na cidade, inclusive, né? Tanto para a cidade como para a gente, artista, é uma coisa nova. Muitas pessoas assim não tiveram peito, entendeu? De enfrentar, de dar a cara a tapa, vamos ver, vamos nos colocar à prova, vamos ver até onde isso vai. Então, aí, imagine, né? Tivemos a ideia, foi elaborado o regimento, chegamos todo esse processo, demos a estrutura e agora abrimos o processo seletivo, tá? Aí cadê, né? Grupos. Cadê as pessoas se inscreverem? Aí e a gente é preocupado, a gente, enquanto acta, né? Não como artista agora, enquanto acta, preocupado. Poder fazer um evento, de certa forma, mobilizou a prefeitura, mobilizou algumas pessoas e cadê as produções? Aí não teve outra. Aí eu na época, eu sempre fui, não pareço não, mas eu sempre fui meio ousado, tá? Aí eu disse assim, bicho, aí eu comecei a convidar pessoas. Sim, uma coisa bem interessante. Na época, eu estava muito dentro da igreja, eu fazia muito parte da igreja matriz de Santo Antônio, e lá eu liderava um grupo também. Que lá, eu não sei se eu já contei isso para você, mas lá eu já vou chegar onde você quer, tá? Lá. Mas lá eu já dramatizei muitas vidas de santos, né? Uma super produção que nós fizemos, eu até chamo, foi a vida de São Francisco. Nós fizemos uma produção muito legal, com texto de Dona Edna. Edna, eu não sei se você conhece ela, que é a mãe de Catarina, de Jorge, enfim. Ela escreveu o texto e eu dirigi. Eu fiz a vida de São Sebastião, fiz a vida de de Santo Antônio, enfim, fiz várias. Então, veja, e eu tinha um grupo que, inclusive, João fazia parte desse grupo da igreja. Aí tinha Bebel, tinha Jaciara, enfim, tinha um monte de gente. Aí o que eu fiz também? Eu tentei trazer esse pessoal para a Mocasp. Eu precisava dessas pessoas na Mocasp para poder a gente ter produções. Aí eu comecei a convidar as pessoas, e o que as pessoas fizeram? Começaram a me convidar para que eu dirigisse elas. Tá? Aí eu não vi outra saída. Aí a mesma coisa foi Luiz Navarro. Luiz também, entendeu? Começou a ser convidado também para dirigir, que Luiz naquela época também sempre foi muito ousado, e Luiz começou a querer escrever. Ele começou ali, eu acho, a escrever, que foi muito legal. Aí, o que é que a gente fez? Não foi nada, sabe, George? Não foi nada assim predeterminado, não foi nada conversado. Não, vamos fazer isso, não. Eu fui aceitando algumas propostas, as pessoas vinham para mim, me convidavam, eu fui aceitando, porque eu vi que a gente precisava de produção para poder a Mocasp sair. E Luiz também era convidado e foi aceitando. Eu lembro que na primeira eu dirigi 7 monólogos, desculpa, 7 performances e Luiz 6 performances. Imagina, aí a gente já tinha o quê? Já tinha 13. Legal, né? Aí Edis, o meu irmão, eu não lembro se na primeira ele já fez, mas ele começou a fazer. Enfim, tiveram outras pessoas, que aí eu vou ter que fazer um exercício para que eu possa lembrar. Mas
O fato de eu ter dirigido muitos espetáculos e o Luiz também foi mesmo por necessidade, por a gente precisar de produções, porque não teve tanta inscrição. A gente ia sendo convidado e a gente foi fazendo. Agora, imagine o que é você, sei lá, há um mês e meio, um mês, você está dirigindo seis, sete performances. Era louco, sabe? Claro, não vou dizer que a gente tinha, quer dizer, a gente procurava, mas a gente não tinha o mesmo cuidado. Tinha coisas minhas que eu sempre fiz, né? Eu sempre fazia, eu dirigia as pessoas, mas eu sempre tinha a minha, que eu dirigia e eu também sempre participava. E eu sempre, nessa época, eu era de coloio com a Evânia Copino. A gente tinha uma produtora, inclusive, eu e ela. E era muito legal, e a gente fez muitas coisas juntos. Assim. E para você ter uma ideia, eu me preocupava tanto com as produções que eu dirigia com outros atores, que a minha eu sempre deixava para o final. Já teve dia de eu começar a ensaiar uma peça minha há uma semana da Mocaspe acontecer. Era a que eu ia dirigir e a que eu ia estar em cena. Aí imagina como saía às vezes. Tinha vezes muitas vezes era comentado pelas pessoas. Às vezes as pessoas me pegavam dirigindo em cena. Por quê? Como a coisa não ficava, te confesso, acabada, aí ficava de certa forma inacabado. Às vezes assim, você por estar em cena, né, por estar atuando também, às vezes eu acabava aqui com aquela cara de, sabe aquela cara de diretor preocupado? Que as coisas que saíssem bem, ou que quando via alguma coisa errada, e às vezes eu dava até algumas, assim, cena, procurava dirigir, isso, eu era flagrado nisso, e, enfim, era comentado pelos jurados, inclusive. Mas foi isso, eu e Luiz, a gente abraçou a Mocassi desde a primeira edição, para que realmente a coisa acontecesse. As pessoas convidaram a gente e a gente aceitou, e graças a Deus. E foi. Ao passar do tempo, George, né? Das edições futuras, aí isso foi diminuindo, porque foi entrando mais diretores. Aí Jailson Vidigal já entrou, já começou a querer dirigir, é uma maravilha. Aí Eds, o meu irmão, Ednilson, meu irmão, o outro também começou a dirigir. Aí começou a vir algumas outras pessoas, viu o pessoal do SUAP começar a participar, porque a gente ia buscar em Pontes Carvalho, divulgar em SUAP, que a gente queria a participação mesmo da cidade. Mas no início foi assim mesmo que aconteceu, viu? Não foi No fácil, não. primeiro ano teve algum espetáculo de fora ou era só produções daqui? Tu lembra? Não, foi só produções locais, só. Uhum. Eu não sei qual foi a edição, George, assim eu não vou lembrar não, mas tiveram algumas edições que a gente começou a trazer algumas produções de fora Eu também. lembro Mas de algumas, lembra? que eu acompanho a Mocasp desde 2010. 2010. Eu teve um ano, né? Eu não vou lembrar também, porque sabe, a idade chega, a gente começa a esquecer as coisas. Mas teve um ano, eu não sei até que edição eu participei, mas teve que depois eu me mudei, que eu fui para Salvador, morar em Salvador, né, por conta do trabalho. Aí eu me afastei um pouco da Mocas, mas foi logo na décima, eu fui homenageado, eu já estava fora quando fui homenageado. Não sei se foi a décima, eu não lembro de nada não, tá? Mas eu lembro que nas primeiras edições não, foram só produções locais. Uhum. E o júri? Tu lembra quem tava? Da primeira edição? Olha, eu não vou lembrar assim também. É, eu acredito, agora tu me fez pensar numa coisa, cara, buscar os registros, porque a gente tem os registros disso, né, das nossas Eu reuniões. preciso muito, faça isso, viu? Rapaz, eu vou ver como é que se eu pode conseguir. Eu vou ver. Parece que a gente tem muita coisa da Acta, se eu não me engano, lá na casa do Grudage, quer dizer, na casa do meu irmão Ednilson, né, que ele guarda muita coisa do Grudage, e lá eu acredito que a gente vai ter alguma coisa assim. Porque eu não lembro exatamente quem era da primeira edição, mas eu lembro assim, eu vou falar de nome que a gente chamou, entendeu? Não vou dizer que foi na primeira edição. Talvez Luiz ele tenha uma memória melhor, porque ele é mais novinho, né? Ele diz que apesar de estar careca também. Eu lembro que o William Santana foi uma pessoa que a gente sempre convidou para fazer parte do jurado. Dida Pereira, não sei se você conhece Dida Pereira, é de Recife Sim. ele. Dida Pereira, Zé Manuel foi uma pessoa que contribuiu muito com a gente. Quem mais? Marcelino Dias, Miro Carvalho de Arco Verde, ele veio a algumas edições. Maravilhoso, Múcio, Miro. hã? Múcio, Miro, maravilhoso. Miro Carvalho é um grande amigo nosso. Nossa, é uma pessoa que é um amor de pessoa. É um grande amigo. O saudoso Múcio. Chegou a conhecer Múcio Dias? Não, Era uma... Não, você perdeu de conhecer uma figura assim ímpar, maravilhoso, que também
Eu lembro, só abrindo um parênteses aqui, uma vez ele me chamou no desespero. Ele me chamou, foi na segunda edição, para dirigir um espetáculo dele. Só que Múcio, assim, Múcio para chorar, era só ele parar, questão de 2, 3 segundinhos, a lágrima descia mesmo. E sem usar nada, cristais, nada, viu? Era impressionante. E uma vez eu fui dirigir ele, cara, só que ele esqueceu o texto, que ele não era bom de decorar texto. Só que quando ele esqueceu o texto, né? Ah, foi muito engraçado. Não, depois eu vou te contar isso dele pessoalmente. Que ele esqueceu o texto depois, ele começou a chorar. Ele colocou o choro no lugar do texto, entendeu? Aí depois, quando terminou, eu tive pena dele, porque eu peguei o bichinho, rapaz, tive pena dele. Tá? Mas enfim, esse foi só um parênteses. Múcio já foi jurado nota, apesar que ele era mais artista, ator. Quem mais eu posso lembrar aqui? Ah, não me vem mais Eu, também. eu tava, eu Pois. tava com uma foto do primeiro cartaz da Mocasp, só que eu não tô encontrando aqui no meu computador. Acho que deu um tilt aqui, não sei onde tá, mas eu vou procurar depois que eu lembro que eu salvei em algum lugar que tem os nomes lá das peças e tal. E Só. aí, a minha última pergunta desse primeiro ano de Mocasp, para finalizar, é como é que o público reagiu? As pessoas foram? Como é que eram as noites? Como é que foi que chegou? Ah, pá, rapaz, essa é a melhor parte. É assim, veja, dizer a você que na primeira edição a gente já lotou o teatro, que a gente já formou o público, isso não foi verdade. Mas assim, a gente, né, naquela época, a gente era muito bem relacionado, a gente tinha muitos amigos. E assim, e quando a gente lançou a Mocasp, né, e que a gente começou a divulgar no boca a boca, que a gente começou a trazer os familiares, a trazer os amigos dos amigos, enfim, por aí afora, aí assim, a gente ficou muito surpreso. A gente sempre era impressionante. Sempre colocava muita gente naquele teatro, no E Teatro não Bahia de tinha Rui. nada, né? Não Era, tinha não nem tinha nada. nada naquele tempo, né? Para você ter uma ideia, eu lembrei que final de semana, domingo mesmo, né? Que era o dia que tinha a missa, que como eu participava muito da missa e tinha muita gente da igreja, a gente divulgava lá. Nossa, era bonito de se ver, George. Terminava a missa, imagina, você sabe onde é a matriz ali, né? E as Aham. pessoas saíam por ali, ia pela Feira da Banana, chegava. Às vezes a gente esperava terminar a missa para começar os espetáculos, porque lotava e ia muita gente. Então, a gente, assim, das primeiras edições, a gente sempre tinha uma plateia muito boa. Tanto era, a plateia era tão boa que quando acabava a Mocasp, né, as pessoas pediam, né, pediam assim, né, cadê teatro? E a gente tinha, eu lembro, eu não lembro se foi a partir da primeira edição, mas assim, para não perder o público, né, porque a gente passava uma semana, tá? Imaginem com o teatro, eu não vou dizer que lotado, mas com um bom público. A Um gente bom tinha medo movimento. a gente tinha medo que, se a gente não fizesse mais nada no teatro, que aquele perdesse aquele público, aquelas pessoas, né? Aí depois a gente sempre a apresentação de algumas performances das que foram melhor premiadas, né? Que teve os melhores Uhum. destaques. A gente fazia uma noite com os 5 melhores destaques e vinha Hum, público para ver. E, por exemplo, mesmo, eu quando participei do primeiro, eu que ganhei, desculpa aí, tá? Eu ganhei a primeira edição, que foi com o Palhaço Nu, eu e a Vânia. Quer dizer, eu não demorei, para você ter ideia, um mês para transformar a performance num espetáculo. Que eu andei muito, uhum. andei em alguns festivais, fiz temporada em Recife, fiz temporada no Cabo, que era uma coisa que eu estava pensando no dia desse. Antes, alguns grupos teatrais, eles faziam temporada no Cabo, sabia? Temporada mesmo, de um mês, 2 meses no Cabo. Sim, Hoje a gente não vê mais isso, até porque não tem teatro, né? Também tem isso, tá? Então, assim, então. então, respondendo, reforçando, na verdade, a resposta. Tinha público, sim, a gente conseguia. Era muita gente amiga, na verdade, muitos familiares, mas também muitas pessoas que a gente divulgava. Porque, por exemplo, quando a gente conseguia alguém que dava alguma gratificação para a gente, que contribuía com a Mocasp, a gente convidava, a gente dava convite para que as pessoas viessem. Que a intenção da gente realmente era que as pessoas viessem para o teatro. Então a gente conseguiu daí. Eu acho que aí foi um grande pontapé para uma formação de público. Agora, claro, como eu te falei, às vezes a gente conseguia manter algumas produções durante o ano, mas quando não tinha produções, acabava que perdendo o público de novo, aí se esperava uma próxima Mocasp para tudo. É como está hoje. Hoje eu sinto muito isso no Cabo, né? A Mocasp, quando vem, é um sucesso, a Mocasp, digamos, né? É bonito de se É. ver a Mocasp.
Mas depois, entre uma Mocasp e outra, você não vê muita coisa acontecer, né? Isso, Com então, eu certeza. sinto muita falta disso. Então, e uma vez, acho que foi há 3 anos atrás, eu questionei um pouco isso lá, num dos auditórios lá, mas não teve repercussão de o que fazer para que a gente não só vivesse de Mocasp, que é interessante, que tivesse algumas Total. posições.